neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Casinha Velha, conjunto da fé cantando em momentos no tabernáculo da fé. Uma casinha que está velha, e sinto o seu final se aproximar. Os anos que eu moro nesta terra, aqui minha alma achou onde habitar. Eu tenho uma casinha já bem gasta, que um dia em breve hei de aqui deixar. E quando for levado outra morada, pra sempre com o Senhor hei de ficar. Adeus, casinha branca, em breve hei de deixar tua habitação. Adeus, morada santa, regressarei na grande ressurreição. Eu tenho uma casinha que está velha, um dia o carpinteiro há de vir reconstruir, fazendo outra nova, pra nunca mais deixar de existir. Não sei os anos que deshabitada a minha casa aqui há de ficar, porém ela será daqui tirada, e nunca mais aqui vou habitar. Adeus, casinha branca, em breve hei de deixar tua habitação. Adeus,
habitação. A Deus, morada santa, regressarei na grande ressurreição. Ouvintes, nós vemos Deus em ordem crescente, porém vemos também ordem decrescente na Bíblia Sagrada, em toda a história da Igreja. Lá no calabouço, José, que foi um tipo verdadeiro de Cristo, Deus se expressou em José. Veja só, ele nasceu em meio da organização religiosa, da denominação, do princípio, que eram seus irmãos. Porém, eles o odiavam sem causa, porque ele era espiritual, ele tinha visões, e suas visões eram proféticas, e Deus estava com ele. Às vezes, para comprovar que Deus está, não apenas estava, o seu instrumento decresce. Decresce. Vai lá para o fundo do poço. José foi vendido pelos seus irmãos por quase 30 peças de prata, exatamente como Jesus foi vendido por Judas Iscariotes, o amante do dinheiro. Balaão, Absalão, e vem assim até chegar no Judas Iscariotes. O dinheiro que não dá escândalo. Um de seus irmãos, ele foi realmente vendido por 30 peças de prata. Foi jogado em uma vala, uma cisterna ali no deserto. Deus em ordem decrescente. Ele foi julgado como morto. Tanto que eles disseram a seu pai que ele estava morto e uma fera havia destruído a José, matado. Na verdade, a notícia que eles deram combinava era com o desejo deles. A notícia de uma queda, de um desastre, de uma enfermidade, combina com o desejo ardente daqueles que perseguem. A melhor notícia que eles podem dar é sobre a queda, o fracasso de um servo de Deus. E Deus permite aquilo justamente para quebrar o pescoço deles. Diz o irmão Brana. Mas vejamos que José foi levantado até a destra de Faraó. Depois de descer tanto com seus irmãos, depois de descer tanto lá no Egito,
esteve em alta, né? Mas logo foi parar no calabouço. E como ele sofreu ali. Parecia, sim, Deus somente perdendo, perdendo, perdendo. Foi dali que se tirou a experiência do copeiro e o padeiro. Um deles se perdendo e o outro salvo, subindo, crescendo, exatamente como na cruz, quando Jesus estava lá no fundo do poço e que o próprio Deus o havia abandonado, o Pai o havia abandonado. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Ele estava lá, no forno da aflição, abandonado pelo próprio Pai. Um daqueles prisioneiros crucificados ali teve um acesso ao paraíso. Subiu, cresceu. De ladrão salteador para um cidadão do paraíso. Sem purgatório, sem reencarnação, sem nenhuma santidade fabricada por sacerdotes, foi diretamente ao paraíso. Enquanto que o outro, veja o paralelo aí com José, padeiro e copeiro, o outro ladrão se perdia. José teve acesso, ele foi parar à mão direita de Faraó. Mas depois de decrescer tanto, ser tão humilhado, tão desfavorecido, ele entrou numa ordem de decrescência, para então depois entrar na ordem crescente. Mas o seu sucesso, o seu levantamento diz respeito exatamente daquilo que seremos. Daquilo que seremos em glória, no arrebatamento. Fala das bodas do Cordeiro. Fala do milênio reinando com Cristo. Fala da eternidade. Mas aqui, no mundo, tereis aflições. Mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Não temos hoje de lutar contra a carne, contra o sangue, mas contra os principados, as astutas ciladas do diabo nos lugares celestiais. Não temos de lutar contra a carne, contra o sangue. Não temos de estar condenando nem mesmo a própria Jezabel. Nós não temos que lutar contra a carne, contra o sangue. Não temos de enfrentar arenas, paredões, mas é aquilo que você sofre, tendo Cristo em você. Sofre com seu maior inimigo, que chama-se eu. Eu. Essa é a maior arena
a maior aflição não ser aquilo que deve ser. Não ser aquilo que crê que deve ser. Que tem vontade de ser em Cristo Jesus. O profeta diz, porque neste corpo a igreja terá que lutar até o último instante com o pecado. Ela tem que ser realmente humilhada em si mesmo. Porque aquele que se humilha em si mesmo não é aquele que é humilhado, mas aquele que se humilha será exaltado. Será exaltado quando? É para sobrepujar os inimigos aqui, se avantajar, se vangloriar? Não. Não pensemos nisto. A arena de hoje é pior do que todas as demais do passado. Aqui está você pensando em ordem decrescente. A maneira física, social, a reputação, a fama, tudo se esvaindo. Mas o mistério de Deus revelado é exatamente aí que ele se manifesta. É você continuar de bandeira levantada. José não arriou a bandeira lá no calabouço. Daniel não arriou a sua bandeira lá no calabouço. Sadraque, Misaque e Abednego não arriaram a bandeira na fornalha ardente. E todos quantos têm proposto viver pela fé padecerão aflições, sofrerão a ordem decrescente. É nesse sentido que o profeta de Deus afirma: a prosperidade separa o homem de Deus. O sucesso religioso, o sucesso humano, que leva o homem a se avantajar sobre os demais e se transformar em um dom a alguém, a ponto dele, irmão Branham afirmar, é difícil Deus usar um homem e ele permanecer humilde. Ele tem que realmente ter como se manter humilde. Ele tem que ter o porquê de manter-se humilde. Porque essa é a carne, esse é o sangue. Isso tem que sempre ser mantido sob jugo, sob domínio. Aí então ele não terá direito de ser um credor incompassivo. Você medita sobre o mistério de Deus na igreja, que é Cristo, e verá que realmente há muitas pessoas que nem são credoras. Elas são incompassivas, sem terem um mínimo de crédito, sem terem um mínimo de força moral,
Porque na parábola que Jesus proferiu sobre o credor incompassivo, aquele credor incompassivo tinha o crédito de 100 dinheiros. Ele tinha crédito. Ele havia realmente emprestado o dinheiro. Mas o pior são aqueles que não têm o crédito. Eles são apenas incompassivos. Não são credores incompassivos. São devedores incompassivos. Eles devem até o prato que eles comeram. Eles devem moralmente. Consequentemente, devem espiritualmente. Isso jamais operará o mistério de Deus revelado, que é Cristo. Aleluia! Mas agora você, que tem estado em ordem decrescente, como aquele ministro disse, irmão Brana, eu não oro mais como eu orava. Eu não tenho mais o fervor que eu tinha antes. Em outras palavras, eu não tenho como rolar, dançar. Eu não tenho como fazer isto. Filho, o avivamento já passou. A fase é outra. Elias, não é na tempestade, não é na ventania. Agora é na brisa. Você tem que crer na quietitude. Não importa se você está lá, num exílio como Elias estava. Você está na quietitude serena do Espírito Santo. Isto sim é Cristo, o mistério de Deus revelado. Não importa o que pareça aos homens, que você está lá embaixo. Não importa. Está lá embaixo com quem é que interessa. É com quem e como quem. Isso é tudo. Esse é o segredo de Deus. Mistério. O mistério. Cristo. Esse mistério, esperança da glória. Cristo em você. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Volte a nos ouvir amanhã novamente, neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Graças a Deus, tenho sangue que vem do poder, sobre a porta do meu coração, expanda as trevas e a compreensão da força do seu grande amor, Satã vive sempre acusando mim, mas ele é meu Salvador.
Deus, aleluia.